Oi pessoal, vamos aqui começar a nossa unidade 4 para finalizar o livro 3, a unidade de medidas, beleza? Então vamos estudar as unidades de medidas de comprimento, tá? E de peso, também de temperatura, fazer uma breve passagem, beleza? Então assim, existem várias maneiras de a gente medir o comprimento, medir o tamanho das coisas, beleza? Nós temos como unidade principal o metro. O metro ele vai ser a nossa unidade principal. E existem outras unidades, tá? Como o quilômetros e os centímetros, unidades que nós já conhecemos, que facilitam a compreensão do tamanho das coisas. Por exemplo, ao invés de eu falar que alguma coisa tem 1000 metros de distância, é mais fácil eu falar que tem 1 quilômetro de distância. Tá? Ao invés de eu falar que existe uma parte muito pequenininha do metro, tá? Eu falo que existe apenas 1 centímetro. Tá? Então essas comparações a gente pode fazer utilizando outras unidades de medida, tá? Como o quilômetro e o centímetro. Tá? Assim a gente economiza tempo para transmitir a informação e facilita na hora dos cálculos, para a gente poder fazer as contas e anotações. Então, esses múltiplos geométricos e submúltiplos geométricos, tá? Se a gente vai utilizá-los, a gente vai estudar para conseguir ter uma melhor compreensão na hora de transmitir dados e informações sobre o tamanho das coisas, beleza? Então, vamos lá. O quilômetro a gente já sabe que equivale a 1000 metros, tá? O quilômetro vale 1000 metros. O hectômetro, ele vale 100 metros. Então, se eu falo que a distância da escola até o supermercado é de 100 metros, eu poderia falar que vale 1 hectômetro, tá bem? O decâmetro, olha só, dec, lembra de quê? De 10. Então, 1 decâmetro é a mesma coisa que 10 metros, beleza? Agora, pessoal, a gente vai para a parte de submúltiplo geométrico, que é um pouquinho mais complicado porque envolve divisão, ok? Bem, olha só, o decímetro é o metro dividido em 10 vezes, tá? É o metro dividido por 10. Então, se eu pegar uma barra de 1 metro, ok? E dividir ela em 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfeito. Tem 10 partezinhas aqui, cada pedacinho desse vai se chamar decímetro, tá? Decímetro. Me perdoem por ter escrito em cima das palavras, mas é só para observação. Então é isso, pessoal. O decímetro é a parte, depois que a gente divide 1 metro, tá? Em 10. Toda vez que eu divido 1 metro por 10, cada partezinha dessa mede 1 decímetro. Então, se eu for escrever matematicamente o decâmetro como 10 metros, eu posso dizer que o decímetro é 0,1 metro, tá bem? Então, atenção nessa partezinha aqui, ó. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado. 0,1 metro é a mesma coisa que 1 decímetro, tá? A gente representa assim, ó, decímetro. Se eu posso falar 2 decímetros, ou seja, duas partezinhas dessas, tá? Essa partezinha aqui e essa partezinha aqui completa, 2 decímetros, como 0,2 metros. Se eu quiser representar 5 decímetros, por exemplo, eu vou pegar uma partezinha dessa, 2, 3, 4, 5, olha só. Essa barrazinha aqui em verde representa as 5 partes que eu peguei, tá? Ou seja, os meus 5 decímetros, eu vou representar como 0,5 metros, tá? Então é isso, pessoal. O decímetro, ele é uma divisão de 1 metro em 10 partes. Cada partezinha dessa que eu dividi vai se chamar 1 decímetro. E eu faço a anotação como 0,1, beleza? Já o centímetro, olha só, atenção, centímetro, é a mesma coisa do decímetro, é a mesma ideia. A diferença é que, ao invés de eu pegar a barra de 1 metro e dividir em 10 partes, eu vou dividir ela em 100 partes. Tá? Então, se você tem alguma coisa que tem 1 centímetro de altura, se você pegar 100 desses e empilhar um em cima do outro, ao todo você vai ter 1 metro. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um bonequinho, tá? Que ele tem 1 centímetro de altura, se você pegar 100 bonequinhos desses, colocar um em cima do outro, olha só, quando você terminar de colocar os 100, você vai ter, ao todo, 1 metro de altura. Beleza? Para vocês verem como o centímetro é muito pequeno. Já o milímetro, ele é menor ainda que o centímetro. O milímetro, ele é a divisão do metro por 1000. Então, eu vou pegar uma barra de metro, tá? Posso pegar um comprimento, uma fita de
comprimento, qualquer coisa, uma trena que tenha 1 metro, e eu vou dividir ela em 1000 partes iguais. E cada partezinha dessa que eu dividir vai ser o tamanho de 1 milímetro, ok? Então, para eu completar 1 milímetro, eu preciso ter... Desculpa, para eu completar 1 metro, utilizando 1 milímetro, eu preciso ter 1000 partes dele, tá? Se eu quiser escrever o metro, o milímetro, tá? Matematicamente, vai ser 0,001 metro, tá bem? E a unidade de medida, a gente coloca o metro como m, o quilômetro como km e o centímetro como cm. Mas as outras unidades, elas também têm suas unidades de medida, tá? Olha só, o hectômetro representa por hm, o decâmetro com dan, decâmetro. O decímetro, ele parece com o decâmetro, mas ele não tem esse azinho aqui, então é só o dm. E o milímetro, mm, tá? O milímetro é mm. Vamos fazer a nossa primeira atividade. Olha só. Uma coisa muito importante é que para eu transformar de uma unidade maior para uma unidade menor, por exemplo, o quilômetro, ele é maior do que todas as outras unidades. E o milímetro, ele é menor do que todas as outras unidades. Se eu quiser transformar 1 quilômetro em hectômetro, é só multiplicar por 10. Por exemplo, 1 quilômetro eu vou multiplicar por 10 para chegar em hectômetro. Vezes 10, ele vai dar, olha só, 10 hectômetros. Então é isso, pessoal. 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. Ah, professor, e se eu quiser transformar de quilômetro para decâmetro? Olha só, eu vou ter que multiplicar por 10 e depois por 10 de novo. Então vai ser 1 quilômetro, multiplicar por 10 e depois por 10 mais uma vez. 1 vezes 10, 10. E 10 vezes 100, e 10 vezes 10 vai dar 100. Então, 1 quilômetro equivale a 100 decâmetros. Acabei fazendo coisa errada aqui. A resposta está certa, só copiei no lugar errado, tá, pessoal? 100 decâmetros. Ah, e se eu quiser transformar de quilômetros para metros? Como é que eu faço? Só fazer as multiplicações. Olha só, quilômetro vezes 10, depois eu multiplico por 10 de novo, e depois eu multiplico por 10 mais uma vez. Tá? Vou multiplicar por 10 3 vezes. Então, 1 quilômetro vai ser em metros, multiplico por 10, multiplico por 10 e multiplico por 10 novamente. 1 vezes 10 vai dar 10, 10 vezes 10 vai dar 100, e 100 vezes 10 vai dar 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá bem? Ou seja, só confirmando aquilo que a gente já sabia. Ah, professor, e agora? Como é que eu faço para transformar de uma unidade pequena para uma unidade grande? Tá? Olha só, eu quero transformar, por exemplo, os decímetros em metros. Beleza? Bem, é só eu fazer a mesma coisa, só que ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 10. Bem, olha para cá. Eu tenho aqui os decâmetros. Eu tenho, por exemplo, eu tenho os decímetros. 30 decímetros dividido. Eu só quero transformar de decímetro para metro. Então eu vou dividir por 10 apenas uma vez. 30 decímetros, tá? 30 dividido por 10 vai ser igual a 3. Então 30 decímetros equivale a 3 metros. Olha só, se eu quiser transformar, por exemplo, 50 centímetros em metros, quanto é que vai ficar? Olha só, para eu transformar em metros, se eu estou em centímetro, eu vou ter que dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo. Eu vou ter que pegar os 50 e vou ter que dividir por 10 e depois por 10 mais uma vez. Tá? 50 dividido por 10, isso vai dar 5. E 5 dividido por 10, isso vai dar 5 dividido por 10. Não posso dividir, coloco um 0, tá? Aí a gente vai colocar aqui, ó, um 0, 5 vezes 10, 50. Resultado, 0. Opa! Então 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu só faço fazer as divisões, se eu quiser transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, e eu multiplico se eu quiser fazer o contrário, ou seja, sair de uma unidade grande e partir para uma unidade pequena. Ok?
vamos lá. Nossa primeira atividade, jogo rápido. Pessoal, eu vou ler a primeira questão e vocês vão resolver no caderno de vocês, beleza? E a gente depois confere os resultados. Letra A. Entre as unidades de medida de comprimento mais utilizadas, quilômetro, metro, centímetro e milímetro, escreva a mais adequada para medir o comprimento da sua sala de aula. Então, na sua sala de aula, vale a pena medir por quilômetro? Eu acho que não faz muito sentido. Vale a pena medir em centímetros? Acho que não. E milímetros? Poxa, milímetros também é muito pequeno. Então, já que quilômetro é muito grande e centímetros e milímetros são menores também, eu vou utilizar a unidade principal, que é o metro. Tá? Então é mais fácil eu medir o tamanho da minha sala em metro. Como 3 metros, 4 metros de comprimento, e assim vai. A distância entre São Paulo e Curitiba, que são 2 cidades, vale a pena medir essa distância em metros? Não, pessoal, a distância não vale a pena ser medida em metros, por se tratar de um número muito grande. Então, ao invés de a gente falar 1.000 metros, 5.000 metros, 50.000 metros, eu posso falar só 10 quilômetros, 25 quilômetros, tá? Então, eu vou aqui, ó, escrever quilômetros. Agora vamos para a letra C. A espessura de um grafite de uma lapiseira. Pessoal, a gente já viu que o grafite de uma lapiseira ele possui 5 mm, tá? Então assim, já vem na caixa que ele é medido em milímetros, tá? Já vem na caixa dizendo que ele é medido em milímetros. Vamos agora para a letra C, o comprimento de um livro. O comprimento de um livro, pessoal, vocês podem pegar uma régua qualquer que vai estar lá medindo em centímetros, e você vai poder medir a espessura desse livro através dessa régua que está medindo as coisas em centímetros, tá? Isso aqui é um livro, isso aqui é uma régua. Então é isso, pessoal. Dá para medir o comprimento de um livro usando os centímetros. Dependendo do livro, se ele for muito curtinho, também dá para utilizar os milímetros, tá? Então vou colocar aqui, ó, milímetros e centímetros. A altura de um prédio, só a altura de um prédio, ela pode ser medida em quilômetros, em metros. Eu acho que um prédio não chega à altura de 1.000 metros para a gente poder utilizar 1 quilômetro. Tá? Então a altura do prédio real vai ser utilizada em metros também. Olha só, segunda questão. A gente vai utilizar muito esse quadro, porque ele vai facilitar muito. Lembra que eu falei lá em cima que a gente pode transformar uma escala para outra, de quilômetros para metro, multiplicando, e de decímetro para centímetro, dividindo? Pronto, este quadro aqui, ele vai facilitar muito as nossas transformações. Olha só, insira as medidas no quadro a seguir e depois escreva como se ler cada uma delas, tá? Bem, eu estou aqui, ó, em metros, então eu vou começar a escrever em metros. Olha só, vou começar a escrever aqui em metros. Aqui não é o 3, então eu coloco um 3, tá? Vírgula, 2, 1. Pronto, 3, 2, 1. Agora vamos para a letra B. 5,184 quilômetros. Eu terminei em qual unidade? Terminei na unidade de quilômetros. Então eu venho aqui, ó, em quilômetros e vou começar a escrever 5,184. Pronto, quilômetros. Letra C, 0,35 metros. Bem, eu comecei a escrever aqui no metro, não foi? Então olha só, 0, comecei no metro porque aqui também tem metro. 0,35. A letra D, 7,8 centímetros. Se eu botar aqui, ó, meus centímetros é essa coluna, 7,8 centímetros. Tá? E agora eu vou ter a letra E, 6,27 metros. Por mais uma vez, eu estou aqui em metros, 6,27 metros. Pronto. Esse quadro vai facilitar futuramente as nossas contas, tá? Mas por enquanto é assim que se preenche para a gente comparar
uma medida ou outra, entender qual a escala é qual, onde começa, o uso da vírgula também é muito importante, tá? Porque 7,8 metros, por exemplo, é quase 9 metros, Agora, se eu esquecer da vírgula e ficar 78 metros, pessoal, isso aqui vai ser muitas e muitas vezes maior. 78 metros para 9 metros é uma distância muito grande, tá? Então não esqueçam da vírgula em nenhum caso, porque senão o número vai alterar completamente. Pronto. Na letra 3, no item 3, ele fala o seguinte: complete as frases. 1 metro cabe, olha só, 1 metro cabe quantos centímetros? Bem, eu vou voltar aqui para o meu quadro. Olha só, meu quadro. Eu tenho 1 metro, cabe quantos centímetros? Olha só que ideia eu vou fazer. E vou pegar aqui no quadro, que é igual ao da questão passada, e eu vou colocar 1 metro. Tá? Coloquei 1 metro. E para eu saber quantos centímetros equivalem 1 metro, é só eu completar aqui, ó, com 0 e 0, até a casa dos centímetros, tá? Então, olha só, em 1 metro cabem 100 centímetros. Em 1 metro cabem 100 centímetros. Letra B, em 1 quilômetro cabe quantos metros? 1 quilômetro cabe quantos metros? Eu vou escrever 1 quilômetro e vou completar as casas com 0 até chegar na casa do metro. 1, 2, 3. Olha só, em 1 quilômetro equivalem 1000 metros. Na letra C, em 1 centímetro cabem quantos milímetros? Em 1 centímetro, começo aqui na casa dos centímetros e eu compreendo com milímetro. Pausem o vídeo e tentem fazer uma tabela igualzinho a essa no caderno de vocês, tá? E preencham com as respostas. Em 1 centímetro vai caber quantos milímetros? Em 1 centímetro vão caber, olha só, 10 milímetros. Vão caber 10 milímetros. Em 1 metro cabem quantos milímetros? Em 1 metro vão caber 1, 2, 3. Vão caber 1000 milímetros. Então, pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma reflexão sobre essa questão 3. Se eu tiver 100 centímetros, eu vou ter a mesma coisa que 1 metro. A tabela ajudou a gente a criar essa definição. Se eu juntar 1000 metros, eu vou ter a mesma coisa que 1 quilômetro. Se eu juntar 10 milímetros, eu vou ter 1 centímetro. Se eu juntar 1000 milímetros, eu vou ter 1 metro. Ok? Então, vamos para a quarta questão. O Transformer Optimus Prime, líder dos Autobots, tem capacidade de se transformar em um caminhão e um robô. Em que forma, quando se forma em robô, ele chega a 9,75 metros de altura? Olha só, se um ser humano fosse desse tamanho, tá? Isso é um ser humano alto, de 1,80, tá? Um ser humano bem alto. Essa seria a altura de um Autobot, tá? De um Optimus Prime. Se a gente fosse desse tamanho, ele seria deste tamanho. Escreva em centímetros a altura do Optimus Prime quando ele transforma em robô. Pessoal, vamos utilizar, não aquela tabelinha, mas vamos utilizar um pouquinho de conta só para transformar a quarta questão. Nas demais, a gente pode usar a tabelinha que vai facilitar muito os nossos exercícios. Para eu transformar de metro para centímetros, olha só, vou subir aqui na tabelinha. Aqui, opa. Para eu transformar de metros para centímetros, eu preciso multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 de novo. Então, vou multiplicar por 10 e depois vou multiplicar por 10 de novo. Quantos metros tem? 9,75. Vou fazer aqui, ó, 9,75 vezes 10. Tá bem? Olha só, 0, 0, 0. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, e 1 vezes 9, 9. A vírgula tá aqui. Opa, eu errei a casa, não foi? Ui. Vamos lá. 9,75 vezes 10,00. Tá bem? Olha só.
0, 0, 0. Agora vamos multiplicar esse 0 aqui de outra cor. 0 vezes 5, 0, 0 vezes 7, 0, e 0 vezes 9, 0. Agora vamos com esse 0 aqui, ó. 10 vezes 0 vezes 5, dá uma outra cor. 0, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 9, 0. Agora vamos com esse 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 9, 9. Coloca aqui uma vírgula. Bem, 0 com nada, 0. 0 com 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0 e 5. 5, 0 e 7. 7 e 9 com nada, 9. Olha só, duas casas, vírgula. Então repito, duas casas, vírgula, duas casas, vírgula, duas casas, a vírgula e duas casas. Opa, acho que eu errei aqui alguma coisinha. Errei na casa decimal. Deixa eu fazer novamente agora com um pouquinho mais de espaço. Preciso de um pouquinho mais de espaço para poder fazer essa conta, tá? Pronto, vamos lá. 9,75 9,75 vezes 10,00. 5 vezes 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 9, 0, 5, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. E 0 vezes 9, 0. Agora aqui, ó, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 9, 9. Somando tudo vai ficar 9, 7, 5, 0, 0, 0. Bem, vamos fazer agora a passagem das vírgulas. Deixa eu pegar aqui uma coisinha vermelha. Foi só isso que eu errei. Duas casas, vírgula, duas casas, vírgula, duas casas, vírgula, duas casas, vírgula. Vou parar aqui, ó. 97,5. Pessoal, olha esse trabalho todo para não mudar quase nada. Nosso número inicial era esse aqui, ó. 9,75. Nossa resposta, a resposta ficou 97,5. Percebam que os números ficaram iguais e basicamente um do lado do outro, como era no começo e como ficou no final. A única coisa que mudou foi a posição da vírgula. A vírgula que estava aqui foi para cá. E se a gente foi aqui para cá, ela estava entre os 9 e o 7 e foi para entre o 7 e o 5. Então, pessoal, se a gente for fazer várias e várias multiplicações por 10, a gente vai chegar na mesma conclusão. E que conclusão é essa? Toda vez que a gente for multiplicar o número decimal, o número com vírgula, por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, beleza? Então, olha só, 9,75, para multiplicar por 10, a vírgula vai sair daqui e vir para cá. Vai ficar 97,5. Beleza? Olha que fácil. Vamos agora voltar aqui para o livro e lembrar que eu preciso multiplicar para chegar em metro e para chegar em centímetros, eu preciso multiplicar por 10 duas vezes, tá? Eu já multipliquei por 10 uma vez aqui. Vamos utilizar essa dica para a gente conseguir chegar mais rápido na questão? Bem, olha só. 9,75 multiplicar por 10 mais uma vez. Bem, eu já sei que se eu multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então a vírgula vai andar uma casa para cá, ó. Vai ficar 975, vírgula, como não tem ninguém, eu posso colocar um zero. 9,75, tá? Ou 975. Vamos fazer essa anotação? Vou botar aqui, ó.
Anotação. Ao multiplicar o número por 10, um número por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Aí vou colocar aqui um acento para a gente lembrar que a direita é para este lado. É a nossa regra 1, tá? Vou botar aqui embaixo. Então, a tabelinha aqui. Bem, então a resposta vai ser 900, olha só, 9,75 metros será 975,0 centímetros. Beleza? Na letra B, vamos fazer o seguinte. Suponha que a altura média de um ser humano adulto seja aproximadamente 1,80. Quantas vezes o Optimus Prime em robô é mais alto do que uma pessoa de altura média? Bem, para a gente saber quantas vezes um número é maior que outro, a gente precisa fazer uma divisão, tá? Deixa eu anotar isso aqui, ó, que é muito importante. Ó, quantas vezes, para saber quantas vezes o número é maior que outro, nós dividimos eles. Dividimos. Perfeito. Então eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão de 9, sim, uma observação muito importante. Para eu poder fazer essa divisão, é importante que os dois números estejam na mesma unidade de medida. Então assim, eu não poderia fazer com os dois em centímetros, tá? Eu tive que utilizar essa centímetros. Eu preciso usar tanto 1,80 metros, 1,8 metros e 9,75 metros, tá? Eu não posso dividir 975 centímetros por 1,80 metros, não posso fazer isso. Eu preciso que os dois estejam na mesma unidade de medida. Então, se a altura do ser humano é de 1,80 e a altura do Optimus Prime é 9,75 metros, eu preciso pegar esses 2 metros aqui para a gente poder fazer as contas, beleza? Então eu vou precisar dividir 9,75 dividido por 1,80. Pegar um número maior, tá? E dividir pelo número menor. Para esse, pessoal, a gente vai utilizar a calculadora para a gente chegar na parte de divisão com números decimais. Vai ser um pouquinho mais para frente, então não tem problema nenhum a gente utilizar a calculadora para este exemplo, tá? O importante mesmo é a gente ter essa estratégia aqui, ó, para saber quantas vezes um número é maior que o outro, nós dividimos ele. Então não tem problema a gente utilizar a calculadora, porque ela vai ser uma ferramenta para a gente resolver a questão. O mais importante, o que não tem nenhuma ferramenta, nenhum instrumento, tá, que seria entender a dica da questão, a gente já sabe, a gente já dominou essa parte. Então, beleza, vamos utilizar a calculadora para agilizar nossa resposta. 9,75 dividido por 1,80. 5,416. Então a resposta vai ser 5,416. Então a resposta ficaria assim, ó. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. O Optimus Prime, ai meu Deus. Lá. O Optimus Prime é 5,4 vezes maior que o ser humano. Pronto? Então é isso, pessoal, bem simples. O que significa dizer isso?
significa que precisamos de 5,4 pessoas, uma empilhada uma em cima da outra, para completar a altura de um Optimus Prime. Então, essa questão chaves, por mais que a gente tenha utilizado a calculadora, nós não teríamos esse raciocínio só utilizando a calculadora. Foi necessário esse saber. Tá? Primeiro que, para saber quantas vezes um número é maior que outro, nós temos que fazer uma divisão. Ai, meu Deus. Deletar. Pronto. Precisamos fazer uma divisão para saber quantas vezes um número é maior que outro. Outra coisa que a gente descobriu é que o Optimus Prime é 5,4 vezes maior que o ser humano. E o que significa esse 5,4? Significa que precisamos de 5 pessoazinhas, uma em cima da outra, 1, 2 pessoas, mais 3 pessoas, mais 4 pessoas, enfim. Precisamos de 5,4 pessoas para completar a altura de um Optimus Prime. Tá bem? Então a gente tem a interpretação da resposta e a resolução do problema junto com a interpretação de texto. A calculadora facilitou essa resolução. Aqui nós temos medidas de capacidade. Bem, o metro e o quilômetro, o centímetro, o milímetro são medidas unidimensionais para a gente medir distância. Tá? É como se fosse uma linha reta. A gente vai utilizar as medidas de capacidade para medir quantidade. Olha só, quanta água cabe dentro de uma caixa. Eu não posso ter uma caixa aberta, senão a água ia vazar. Entendeu? Para prender a água, eu preciso de uma caixa fechada para que a água fique presa e eu consiga medir quanta água cabe aqui dentro. Ok? Então, medidas de capacidade, tá? Vão ser outras medidas. Tá? Então, já estamos medidas de metro, tá? Agora vamos às medidas de capacidade. O litro, tá? É igualzinho a 1 metro. Como assim o metro é igualzinho ao litro? Bem, a gente estudou na tabela passada que a gente tem o nosso litro, tá? O metro como unidade principal. Mas o metro é para distância e para capacidade eu vou utilizar o litro. Lembra que eu tinha antes o quilômetro, quilômetro, tá? Agora eu vou ter o nosso quilolitro, para medir capacidade. Lembra que antes eu tinha o centímetro, agora eu tenho o meu centilitro para medir os meus litros, minha capacidade. Lembra que antes eu tinha o meu milímetro, agora eu tenho o meu mililitro. Milímetro, agora eu tenho o meu mililitro. Tá? E as interpretações são a mesma. Por exemplo, da mesma forma que em 1 quilômetro cabiam 1000 metros, 1 quilolitro vai caber 1000 litros. Tá? Se antes um decâmetro media 10 metros, agora 1 decâmetro medem 10 litros. Tá? Então é isso, pessoal. Muito simples, muito fácil. A transformação vai ser a mesma coisa. Para eu transformar de uma unidade maior para uma unidade menor, eu multiplico por 10. Tá? E se eu quiser dividir por 10, se eu quiser transformar de uma unidade maior para uma unidade, de uma unidade menor e transformar para uma unidade maior, eu vou dividir por 10. Ok? Vamos descer mais um pouquinho. E jogo rápido também. Escreva a unidade em medida da capacidade mais adequada para cada caso, o litro ou o mililitro. Bem, em uma xícara vai caber 1 litro de água, 1 litro de café, tá? Ou 1 mililitro de água, 3 mililitros de café. Por favor, pause e tente responder esses 4 itens. Olha só, a xícara é adequado a gente utilizar os milímetros, tá? Neste galão de água, aqui na letra B, a gente tem que utilizar os centímetros, tá? Os litros. Então aqui vai ser milímetro. Desculpa mais uma vez, pessoal, acabei trocando aqui. O mililitro. Já na letra B vai ser apenas o litro. O galão da letra B e da letra C também serão litros. Isso aqui é uma caixa d'água, tá? E na garrafinha de Coca-Cola vai ser o nosso mililitro.
Segunda questão, observe a quantidade de suco em cada uma das jarras, 50 ml, 1150 ml e 350 ml. Quantos mililitros faltam para completar 2 litros em cada uma das jarras? Olha só, pessoal, 1 litro equivale a 1000 ml. Então, 2 litros vão valer exatamente 2000 ml. Ok? 1 litro vale 1000, 2 litros vale 2000 ml. Se na letra A eu tenho 50 ml e eu preciso completar 2000, eu preciso fazer a subtração. 2000 menos 500. Faltam 1500 ml para completar com os meus 500 para formar 2000. Então aqui vai ser 1500 ml. Agora respondam a letra B e a letra C. Resultado da letra B é 250 ml e da letra C vai ser 650 ml. Terceira questão. Uma confeitaria usa 200 ml de leite para fazer uma receita de bolo. Quantos litros de leite ele utilizará para fazer 10 receitas iguais a essa? Bem, uma confeitaria usa 10 milímetros de leite. Uma utiliza 10 ml de leite. Para eu fazer 10 receitas dessas, eu vou precisar de 10 ml para fazer a primeira, vou precisar de mais 10 para poder fazer a segunda, vou precisar de mais 10 para poder fazer a terceira. Então eu vou acabar precisando de quanto? 10. Só resumir aqui. Tá, pessoal, eu acabei confundindo aqui a resposta com o enunciado, tá? Vamos mais uma vez. Uma confeitaria utiliza 200 ml de leite para fazer uma receita. Então, vou ser 200 ml para poder fazer a primeira receita. Para poder fazer a segunda, já que eu quero fazer 10, eu vou precisar de 10 vezes 200. Então, 10 vezes 200. 1 vezes 10, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. Então, vai ser 2000. Desculpa. 2000. O que? Qual unidade eu estou utilizando? Eu estou utilizando o ml, tá? Então, 2000 ml, que é a mesma coisa que 2 litros de leite. Ok? Vamos agora para a próxima questão, página 271. Medidas de massa. Nós já estamos medidas de comprimento, medidas de capacidade e agora as medidas de massa. Pessoal, sem segredo nenhum. Antes a gente tinha a unidade principal como o metro, tá? E agora a gente vai ter a unidade principal como o grama, beleza? Se antes eu tinha o meu quilômetro, o meu quilômetro, agora eu vou ter o meu quilograma, ok? Da mesma forma que 1 quilômetro equivalia a 1000 metros, 1 quilograma vai valer 1000 gramas. Da mesma forma que 1 decagrama valia 10 metros, 1 decagrama vai valer 10 gramas. Tá? As multiplicações, as regras funcionam da mesma maneira, beleza? Centigrama também. Antes eu precisava de 100 centímetros para poder completar 1 metro. E agora eu preciso de 100 gramas, centigramas, para poder ter o meu grama. Antes eu precisava de 100 centímetros para completar 1 metro. E agora eu preciso de 100 centigramas para poder completar 1 grama. Vamos descer mais um pouquinho. As regras são as mesmas, tá? Transformar de grama para decagrama, hectagrama, tá? De unidade maior para unidade menor, também a gente multiplica por 10, sem nenhuma surpresa. E da mesma forma a gente divide por 10 para também fazer
essa transformação. De unidade maior para menor, a gente sempre multiplica por 10. Quando a gente dividir, quando a gente for transformar de unidade pequena para uma grande, a gente divide por 10. Ok? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Jogo rápido, página 272. Responda as questões a seguir. 4,5 kg de arroz equivale a quantos gramas? Bem, vou precisar de uma tabela muito parecida com essa aqui, tá? Muito parecida com essa aqui. Só que ao invés de metro, a gente vai utilizar o grama, tá? Então vamos só limpar aqui, ó. Eu tenho, olha só, principal. Eu vou ter como principal aqui, ó, o meu grama. Vou fazer de preto. Depois eu vou ter o meu quilograma. Depois eu vou ter o meu miligrama, tá? São os extremos: grama, quilograma e miligrama. Eu tinha antes o meu centímetro, então eu vou ter o meu centigrama, ok? Antes eu tinha o meu decâmetro, o decammetro. Agora eu tenho o meu decagrama. E antes eu tinha o meu decímetro, e agora eu vou ter o meu decigrama. Antes eu tinha o meu hectametro, agora eu tenho o meu hectagrama. A transformação de um para o outro, a gente já sabe, multiplica por 10 e tudo mais. Olha só, 4,5 gramas de arroz equivale a quantos gramas? É uma pergunta muito parecida com aquela. Quantos metros cabem em tantos centímetros? Tá? Como a gente viu na questão de cima. Não posso subir, vou até subir agora para a gente lembrar. Essa questão que a gente está se tratando agora é muito parecida com essa aqui, ó. Complete as frases. Em 1 metro cabem 100 centímetros, em 1 quilômetro cabem 1000 metros. Então é uma pergunta de saber quanto cabe, que é exatamente o que ele está perguntando aqui. 4,5 gramas de arroz equivale a quantos gramas? Então eu vou começar aqui aonde? No meu quilograma. Vou começar no meu quilograma, 4, 5, e vou terminar onde? No meu grama. 4500. Só esqueça a vírgula, tá, pessoal? 4500. Então, 4,5 kg equivale a 4.500 gramas. 4.500 gramas. Já na letra B, 1,2 gramas de sal equivale a quantos miligramas? Bem, eu vou escrever 1 e 2, começando no meu G. 1 e 2, começando no meu G. E depois eu vou terminar em miligramas. Completar com zeros até chegar em miligrama. 0, 0. Bem, 1.200 miligramas. Letra C. 1.580 gramas equivalem a quantos quilogramas? Então eu vou começar no meu grama, tá? 1.500, olha só. 1.500. Opa! 1.500 gramas. Isso aqui é 1.500 gramas. Senão seria 1,50 a 1,5 gramas. E não é isso que acontece, tá? É 1.500 gramas. Equivale a quantos quilogramas? Bem, aqui é uma pergunta um pouquinho chata, mas vamos lá. Eu comecei no meu grama e escrevi 1.500 gramas, ok? Beleza. Agora eu preciso saber em quilograma. Em quilograma só me interessa o que está daqui para frente. Isso aqui já nem interessa mais. Então eu vou complementar aqui com uma vírgula para dizer que 1.500 gramas é a mesma coisa que 1,500 quilogramas. Tá? 1,500 quilogramas. E para finalizar na letra D, a gente tem 7 kg de carne equivale a quantos gramas? Bem, 7 kg de carne equivale a quantos gramas? 1, 2, 3, 7.000 gramas. 7.000 gramas. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente termina aqui a aula, tá? Vamos ficar para casa realizar a atividade da página 272. Tá bem? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.